Cara, o final de Natal Macabro já deixou bem claro que esse spin-off seria foda. Eu lembro de ver a última sessão de Natal Macabro e ficar muito chocado e com muito hype para o terceiro spin-off, que no futuro foi revelado ser Hexatomb, e que no momento que eu tô gravando esse vídeo aconteceu já a primeira sessão do RPG, no dia 25/10. E, mano, sinceramente, foi muito interessante essa primeira sessão. Eu confesso que não busquei teorizar muito, só esperei chegar o dia 25 e até que, pra mim, o tempo passou relativamente rápido, então não fiquei tanto tempo agoniado esperando a primeira sessão acontecer. E assistindo essa primeira sessão, pra quem não viu, ela tem 4 horas e 16 minutos, eu acho, alguma coisa assim. Pro padrão de ordem, é uma sessão com um tempo ok, bom, que pra mim passou bem rápido, porque nessas 4 horas acontece muita coisa, tem muita informação. E é um spin-off de sangue que só pela primeira sessão eu já tenho uma teoria de que provavelmente esse spin-off ele é o mais importante dentre os três, em quesito de lore, sabe? Aparentemente, esse spin-off ele é muito mais importante do que eu estava imaginando anteriormente. E ele parece que é um aquecimento pra calamidade, tá ligado? Bem, a sessão já começa de uma forma muito interessante, que é o Selbit explicando que essa é uma temporada em que os players não vão criar personagens. Ou seja, é a primeira temporada em que os players vão jogar com personagens já pré-definidos. E os personagens que são os pré-definidos para eles escolherem foi o Dalmo, a Jai, o Aguiar, a Kemi e o Labirinto. Bem, o Abelha acabou escolhendo o Dalmo, a Biamon acabou escolhendo a Kemi, o Calígrafo acabou escolhendo o Labirinto, e a Bagi e o Cereal disputaram a Jai, só que a Bagi acabou ganhando a disputa e a Jai ficou para ela e o Aguiar ficou para o Cereal. E pelo que eu entendi no texto inicial da sessão, esses 5 personagens já se tornaram marcados, livres das correntes da realidade, então players podiam interpretar eles. E foi o que aconteceu. E mesmo o terceiro spin-off, no caso Hexatomb, sendo uma sequência direta dos eventos de Natal Macabro, eu não imaginei que a gente iria ver, por exemplo, a Bagi interpretando a Jai, o Aguiar sendo interpretado pelo Cereal, o Dalmo sendo interpretado pelo Abelha, e isso me pegou desprevenido. E achei muito interessante, sabe? Porque agora, por exemplo, a gente tem bastantes personagens que passou pela mesma coisa que o Henry passou, né? Que era um personagem NPC do Selbit e agora tem um player, sabe? E só nessa primeira sessão de Hexatomb, esse conceito já está bem com mais pessoas utilizando ele no universo canon, né? De Ordem. Então, isso me chamou a atenção. Mas falando sobre a sessão em si, né? Cara, eu achei ela muito divertida. É uma mesa que eu achei muito interessante a partir do momento que eu vi o anúncio. Das pessoas que foram anunciadas ali, eu confesso que o Cereal era o que eu menos conhecia. Eu já tinha visto um vídeo dele no YouTube, só que eu já tinha até esquecido, até que depois eu pesquisei o nome dele e vi que tinha assistido esse vídeo. O Calígrafo eu já vi ele interpretando, então eu já imaginava que a interpretação dele seria boa, e foi. A Bagi, bem, eu acompanho a Ordem desde o início, né? Então é impossível não ter visto a Bagi interpretando.
Então todo mundo ali interpretou muito bem, eu gostei muito, assim. O Abelha, eu senti um pouco que ele estava perdido no início, mas rapidamente ele já foi entendendo. Eu acho que também o nervosismo ali do momento contribuiu para ele ficar meio perdido, mas em pouquíssimo tempo a Pari já foi criando um- uma sinergia muito interessante. E foi muito interessante ver todos esses assassinos que eles estavam interpretando tendo um pouco de humanidade, de carisma mesmo, sabe? Que é a marca dos players fornece, sabe? E foi muito interessante. Foi uma sessão que o tempo pra mim passou num piscar de olhos, tá ligado? A sessão acabou comigo querendo ver mais, sabe? Não foi uma sessão que eu achei cansativa. Muito pelo contrário, eu achei ela muito rápida. E, pô, foi muito interessante. Praticamente um ano depois de Natal Macabro, a gente tá vendo esse spin-off. É, e como eu tinha dito anteriormente, pelo que eu tô vendo, o diabo ele se tornou algo muito interessante para o universo de Ordem. Me aparenta que é a relíquia mais poderosa ou que atualmente está muito forte, porque de alguma forma o Bastet está envolvido nisso. Eu achei interessante a forma como cada player lidou com a situação de ter que interpretar um personagem que basicamente esqueceu suas memórias e ali é um padrão, né? Todos os 5 personagens não tinham lembranças de seu passado e do que fizeram. E isso, inclusive, é conversado entre eles, né? Futuramente na sessão. E eu achei bem interessante a parte do Aguiar na delegacia dele, a parte do Dalmo no escritório dele, a parte da Jai no hotel, tá ligado? Tudo isso eu achei muito foda e me deixa muito interessado em acompanhar mais e mais esse RPG. Bem, eu não tenho uma temporada de Ordem que eu não assisti, e obviamente não vai ser essa que eu vou dropar, né? Então, ainda mais da forma como começou, esse primeiro episódio já me deixou muito curioso. Eu, sinceramente, não tenho muitas teorias, eu não sou um cara de teorizar muito, sabe? Eu sou uma pessoa que pego e assisto os RPGs e fico ansioso para ver no próximo sábado a resposta das minhas dúvidas, né? Ter a resposta da- do que eu tô achando. Mas de primeiro momento, assim, foi uma sessão assim, muito foda de assistir. Já matou um pouquinho dessa saudade que eu tava de, de ver Ordem. E Natal Macabro pra mim foi muito bom, sabe? Não é nem um spin-off, né? Natal Macabro é considerado um evento de Ordem. Mas foi muito maneiro assistir as sessões de Natal Macabro. E agora tá vendo Hexatomb, eu acredito que vai ser uma temporada que vai ter uns 6 episódios, né? 6, 7, alguma coisa assim. É o que eu acho, né? Não tenho fonte nenhuma. Mas está vendo a Ordem continuando sua lore e finalmente aparenta que vai se encaminhando pro desfecho de Calamidade, a gente ter Calamidade 2 ou algo do tipo, né? Bem, é dito no início da sessão que Hexatomb se passa no início de 2023, ou seja, pouquíssimo tempo após os acontecimentos de Nota Macabro. Eu pensei que teria um time skip um pouco maior de tempo, mas não. É uma conexão entre temporadas direta. Se passa, eu acho que menos de um mês de um acontecimento para outro. Então as coisas são bem recentes, né? Tanto que os personagens, a memória deles foram apagadas não tem muito tempo. Então, eu acabei desenvolvendo uma teoria assistindo a essa sessão que, principalmente com o final, né, com a Agatha e o Aaron aparecendo, a Ordem tem ciência dessas pessoas, né? A Ordem sabe, né? Não é à toa que foram eles que capturaram todos eles ali, né? Foi a Ordem que capturou todas as pessoas ali, mas de alguma forma a Ordem aparenta estar só deixando eles fazerem esses
bagulhos envolvendo os caixões, deles terem ido para aquele endereço em que eles foram guiados pelo sangue. E me aparenta que a Ordem tá, pelo menos é a teoria que eu tô formulando, usando eles como bucha, sabe? Para eles resolver os enigmas aí dos caixões, se for para algum deles morrer, que nem a Agatha no final da sessão disse, né? A Agatha diz no final da primeira sessão que após eles abrirem o caixão e derrotar a criatura que estava dentro do caixão, que um deles já está morto. Então, agora eu não sei quem é. Eu acho que é o personagem do Labirinto, né? Que é o personagem do Calígrafo. E no final da sessão, o Selbit comenta que eles vão ter, todo final de sessão, um flashback das memórias dos seus personagens. Eu acredito que conforme os personagens irá recuperar suas mentes e terem suas lembranças, eles vão ficar cada vez mais próximo do que eles eram anteriormente, sabe? Pessoas mais sanguinárias, assassinos mesmo, que matam ou por dinheiro, ou porque sim, sabe? Porque não se importa, ou porque tem algum plano por trás. E voltar cada vez mais próximo daquelas personalidades de, por exemplo, uma Jai que a gente viu em Natal Macabro, um Aguiar que a gente viu em Natal Macabro, que estão bem diferentes em Hexatomb, né? Então, tudo isso faz eu ficar muito curioso para saber qual é que é, porque a Ordem sabe, a Ordem está de olho, ela está controlando essa situação. Eu acho que o interesse da Ordem é só ver eles resolverem é, algum estilo de enigma do diabo, que parece que é esse rolê todo, para eles pegarem o que quer que seja a recompensa disso, mas no lugar de sacrificar agentes da Ordem, eles vão sacrificar é, os assassinos de Nata Macabro e outras pessoas com um, um caráter duvidoso, sabe? E, e nessa, eu acho que a Ordem realmente só tá deixando o pessoal se fuder, tá ligado? Não tem outra palavra, é isso, deixar eles se fuderem pra ela poder usufruir das informações que eles irão trazer pra Ordem. Bem, mas isso é a minha interpretação que eu tive dessa primeira sessão. Eu posso estar muito errado. Então, se eu tiver falado alguma merda, me corrija aí nos comentários. Desculpa. Espero que eu não tenha falado nada impreciso. Mas eu tô muito ansioso para sábado que vem, né? No caso, dia primeiro, para assistir a segunda sessão, porque essa primeira sessão ela é muito boa para instigar muitas dúvidas, né? É uma sessão que ela responde algumas perguntas, mas cria muitas outras, né? O que é padrão para a Ordem, né? A Ordem é muito disso, né? Então, muito obrigado por ter assistido barra ouvido esse vídeo. É, agradeço. Bem, como você viu, a edição desse vídeo não é nada espalhafatosa, bem editada. Não, eu só tô basicamente gravando esses áudios e colocando uma imagem estática e uma legenda mesmo, só para publicar mesmo o meu sentimento ao estar presenciando Hexatomb, que é uma temporada que, poxa, eu já tô bem animado, sabe? É, até porque, né, eu particularmente sou muito fã da Agatha e rever ela, principalmente no final da sessão, foi bem interessante. Então, meu ânimo e a minha curiosidade para tudo que tá rolando ali envolvendo a Ordem e os 5 protagonistas ali tá bem grande. Eu quero saber o final dessa história. Tô muito ansioso, tô muito ansioso. Tenho certeza que o Biff, o Stefano e o Selbit cozinharam muito, sabe? Vai ser uma temporada muito foda. Se a primeira sessão já tá sendo boa pra caralho, imagina todas as outras.